Quinhentismo no Brasil, século XVI, dividido em duas partes. A primeira parte do século XVI, de 1500 a 1550, chamada literatura informativa dos viajantes. Segunda metade do século XVI, literatura informativa dos jesuítas. Literatura informativa no Brasil, ela é muito mais sobre do que o Brasil. Na primeira metade do século XVI, chamada literatura informativa dos viajantes, é uma literatura em que eles tinham preocupação muito mais com o material que o espiritual. É a parte em que se dá valor histórico. Evidentemente que a segunda metade, muito mais a preocupação religiosa, espiritual, que a material. Na segunda metade, o jesuíta Padre Anchieta. Primeira metade, os informadores. Dentre eles, os viajantes muito mais importantes, Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha escreve o nosso primeiro documento, o que seria considerado a nossa certidão de nascimento, a Carta de Achamento do Brasil. Interessante que o português não diz carta de descobrimento, ele diz de achamento, que Portugal não é, o Brasil não foi descoberto, ele foi achado em 1500. Essa carta, que é a nossa primeira certidão de nascimento, ela está guardada no Torre de Tombo, em Portugal, Lisboa. E também nós podemos incluir nessa carta um testemunho histórico de um nacionalismo ufanista, de amor à pátria. Uma coisa interessante é que essa carta ela vai ser resgatada pelos modernistas da primeira fase, lá de 22, principalmente com Oswald de Andrade, que fará paródias e paródias em cima de trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta tem uma coisa extremamente interessante, que é sempre sob o ponto de vista eurocêntrica do colonizador. E uma outra coisa muito importante é que nossos pintores modernos, a saber, Portinari, sempre fez o ponto de vista do indígena. Então nós temos aí um conflito. Enquanto Caminha vai do ponto de vista eurocêntrico, os nossos pintores vão sob a ótica do indígena. É bem interessante isso aí. Tem frases, trechos da carta, em que diz assim: ali andavam entre eles 3, 4 moças bem gentis, com os cabelos muito pretos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão saradinhas, tão limpas das cabeleiras, que se nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Olha só que coisa interessante esse trecho, mostrando que a beleza do índio, natural, singela, isto é a carta de Pero Vaz de Caminha, quinhentismo no Brasil, chamada também de literatura informativa dos viajantes.